Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai complementar o que foi falado no vídeo anterior. Qual o aprendizado do telefone sem fio? Vamos comigo até o final, sai daí não! Tá assistindo e não tá inscrito, que não é possível. Então, antes de qualquer coisa, clica aí no botão de se inscrever, bem rápido e fácil. Aproveita, sugiro, clica também no sininho, querido. Clicando no sininho, você é notificado todos os dias. Isso vai te disciplinar a estudar a palavra, porque se deixar na correria do dia a dia, a gente não estuda a palavra, a gente vai deixando para depois, e esse depois não chega nunca. Então, com o sininho, isso te lembra, incomoda, pelo menos toca ali na consciência, né? Então, dá aquele peso na consciência, puxa, preciso estudar a palavra. E aí a gente, de tanto ser lembrado e a consciência acusando, a gente acaba parando para estudar. Peço a você também que nos ajude enviando esse vídeo para mais pessoas, curtindo, comentando. Fazendo isso, você faz com que a gente tenha um alcance maior e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus através de vídeos tão curtos e tão profundos, de ensinamentos tão profundos, né? Tá bom? Então vamos junto nessa? Peço tua ajuda. Texto desse vídeo, Apocalipse 22, versículo 19. Apocalipse 22, 19 diz assim: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Esse vídeo complementa, né? A gente só está dando sequência àquilo que a gente falou no vídeo anterior. Então é muito importante que você assista também o vídeo anterior. A gente só vai dando sequência. Inclusive, é nesse vídeo que a gente vai falar um pouco mais dessa questão do telefone sem fio. Não sei quantos já brincaram aqui dessa brincadeira de telefone sem fio, mas é aquela brincadeira em que você faz, né, uma carreira de pessoas assim, alguém dá uma ordem para a primeira pessoa, não pode repetir, e essa pessoa ela vai repassando essa ordem, e normalmente, na maioria dos casos, quanto maior o número de pessoas que tiver ali, aquela ordem ela chega ao final bem diferente, em alguns casos completamente distorcida da ordem original. Então é bem interessante essa brincadeira e ela nos passa exatamente esse princípio. O ser humano é complicado. O princípio que a gente entende ali dessa brincadeira do telefone sem fio é que o ser humano é complicado e criativo, principalmente quando ele quer desvirtuar, deturpar um assunto, ou até mesmo na gíria popular que fala, né, queimar alguém. Cara, como ele muda a história, como ele é capaz de modificar toda a narrativa em cima de um fato, ignorando completamente o fato. Mas tem uma coisa que diz que os fatos eles são teimosos, né? No jornalismo se aprende isso, que os fatos são teimosos e eles insistem em aparecer, em acabar confrontando aqueles que narram. Então, três coisas que a gente vai destacar aqui nesse versículo 19, complementando ao anterior, que a gente falou de Gênesis 2, 17, comparando com Gênesis 3, versículos 3 e 4. E agora a gente vai dar uma lida em Êxodo 32, do 32 ao 35. O que está acontecendo aqui em Gênesis 32? O povo constrói um bezerro de ouro, Moisés então demora a descer, e o povo então cerca Arão, faz aquela pressão, e eles acabam pegando todo o ouro e fazendo a construção ali do bezerro de ouro para eles adorarem. Eles acabam esquecendo de Deus para adorar o bezerro de ouro. Então lá no final, Moisés, ele muito triste com o povo, muito revoltado, ele dá uma bronca no povo que cometeu o pecado. Versículo 32, ele fala com Deus: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Ele está falando diante de Deus, e Deus olha para ele e fala: não, o povo que pecou, versículo 33, o Senhor diz a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Por que eu vou riscar o teu nome do livro da vida? Quem pecou foi o outro, você estava comigo no monte, você não tem nada a ver com isso, então eu não vou riscar o teu. Se eu tiver que riscar, eu vou riscar o de quem pecou, daqueles que fizeram o bezerro, daqueles que adoraram o bezerro, daqueles que fizeram todo esse plano, daqueles que fizeram a pressão, daqueles que foram argumentar. É deles que eu vou riscar o nome. Então quem pecou vai ter a consequência, ou seja, cada um vai ter a consequência a si mesmo. Deus está falando para Moisés: por que eu vou arrancar o teu nome?
você não fez nada. E aí o versículo 34 fala: vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricar. Então, Deus aqui ele dá essa reprimenda ao povo de Israel. Mas, que a gente vai ver no versículo 32, Deus dizendo, olha, Moisés falando para Deus, né? Risca o nome, e Deus no versículo 33 fala, eu riscarei aquele que pecar. Então, quando o Apocalipse 22 fala, se alguém tirar alguma coisa, palavra da profecia desse livro, Deus vai tirar de quem tirar. Ou seja, a palavra aqui, a ordem aqui, ela é específica. A profecia aqui é uma profecia específica. Aquele que tirar vai perder. Aquele que mudar vai perder. Então Deus tem tanta coisa preparada para nós. Se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes a todo o capítulo 21 aí de Apocalipse, já disponível no canal. Assista todos os vídeos correspondentes ao capítulo 21. Você vai ver quanta coisa Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quanta coisa Deus tem planejado para cada um de nós, para estarmos no céu, para estarmos na glória. Então, a pessoa vai perder. Mas quem perde é a pessoa. Aquele que pecar vai perder. Então, tirando alguma coisa, lembrando lá de novo que a gente falou no vídeo anterior, Eva e a serpente, né? A serpente retirou uma coisa que Deus tinha colocado ali na ordem, Eva também acrescentou um pouco, retirou o livremente. Não foi isso que a gente viu lá? Então, aquele livremente Eva retirou, Eva já não estava mais falando aquilo, porque ela estava falando as palavras conforme a sua própria revolta. Leia Apocalipse 21, você vai ver quantas coisas a gente tem perdido. A segunda coisa é que no telefone sem fio não há memória. Por isso Deus pede, escreve. Então, se a gente ficasse passando todas as ordenanças de Deus até hoje só pela tradição oral, muita coisa se perde. Até mesmo a tradição oral, que você tem lá em Israel várias distinções, né? Vários grupos do judaísmo ali, das denominações judaicas, e alguns deles ainda prezam pela tradição oral. É óbvio que muita coisa se perde, muita coisa fica sem sentido. Então eu preciso escrever para a gente poder ir lá, ler e lembrar de tudo que Deus disse. E a terceira coisa que a gente vai ver, querido, é o seguinte, fechando aí esses textos aí de Apocalipse 22, 18, 19, fechando o que a gente começou a ver no vídeo passado a respeito dessa questão do telefone sem fio, que o telefone sem fio é uma brincadeira. O telefone sem fio é uma brincadeira que traz um princípio, um ensinamento para nós, de que o ser humano é capaz de deturpar as coisas, mas tem gente que leva isso para a vida e ela acaba vivendo na prática um telefone sem fio. Ela adora receber uma ordem e repassar de maneira diferente. Ela sentiu um prazer, uma alegria em receber uma ordem de uma forma e levar adiante de uma forma completamente diferente. Então não se perca, querido, ao repassar o princípio. Lá em Deuteronômio 4, versículo 2, que a gente leu no vídeo passado, que vale para toda a Bíblia. Os mandamentos, eles não são conforme conveniência. O que Deus está falando aqui no versículo 18 e 19 é que a palavra toda é inspirada. Paulo vai falar isso quando escreve a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão. Então, se você não assistiu, assista os vídeos que a gente fala aí na carta de Paulo a Timóteo, que a gente comenta a respeito exatamente disso. Por quê? A gente não pode entrar nesse caminho muito tenebroso e perigoso de esse versículo está válido, esse versículo não está válido. Esse versículo aqui serve para obedecer, esse daqui não serve. Baseado nesse versículo aqui, eu consigo dar sequência, consigo levar a vida, mas esse outro versículo aqui eu não gosto muito, então eu acho que esse versículo aqui está errado. Isso aqui eu acho que está certo, esse aqui eu acho que está errado. Não entra nesse caminho não, porque esse caminho é perigosíssimo e é exatamente o caminho que a serpente, esse foi o diálogo da serpente com Eva. Exatamente isso. Não é assim,
Deus falou que vai morrer, mas não é bem assim, não vai morrer nada, né? Deus quer tirar-vos da liberdade, a serpente já viu que Eva ficava conversando com Adão a respeito ali das suas revoltas relacionadas à liberdade. A serpente então vai no ponto nevrálgico e vai ali com força, como dizem os paranaenses, com força naquela brecha deixada por Adão e Eva. E aí, é claro, é certo que vocês não vão morrer. Deus estava brincando, sabe? Não é bem assim. Imagina se Deus, que é amor, vai fazer vocês irem para o inferno. Imagina se um dia... Então esse tipo de mentira acaba sendo difundida e muito mais aceita. Muita gente acaba aceitando isso com mais facilidade do que a verdade. O correto é que os mandamentos de Deus, as leis de Deus, as ordenanças de Deus não são por conveniência. Isso daqui me convém fazer, isso aqui me agrada fazer, isso aqui já não quero fazer não, então eu acho isso errado, esse livro aqui não é para ser analisado. Aí começa um monte de coisa, não é para ser analisado de maneira ao pé da letra, ou então fulano é fanático, quando toda a Bíblia fala sobre relacionamento. Se a gente quer ter um bom relacionamento, esse relacionamento precisa ser cultivado. Então não mude nada da palavra de Deus, filho. Na dúvida, fica com o simples, fica com o básico, fica com o mínimo, fica com a palavra de Deus. Porque esse básico, esse mínimo, esse simples é poderoso, querido, é poderosíssimo para cortar o homem, para estilhaçar, como disse Lutero, como disse Paulo, as nossas defesas e jogar as nossas defesas abaixo. Então, fica só com a palavra. Cuidado, que está difícil, não fica acrescentando nem modificando o texto bíblico, não, para tentar desvirtuar a sua finalidade, a finalidade da lei. Tá bom, gente boa? E Deus te abençoe, rica e abundantemente.